Quando a gente conjuga o verbo investir, é importante que o nosso lado racional venha sempre à frente do nosso lado emocional. Então, para a gente entender essa racionalidade, vamos definir bem os 5 pilares em que a nossa carteira de investimentos deve atender. Nesses 5 pilares, a gente vai estar falando de curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar logo quais são e as 2 corretoras que vão simplificar a nossa caminhada e nos ajudar a montagem da nossa carteira de investimentos. Então confere esse conteúdo até o final para você não perder cada detalhe que eu vou te falar. Eu sou Felipe Fopp e antes de começar nosso conteúdo, não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal para que ele possa chegar ainda a mais pessoas. Os 5 pilares que eu falei para você são eles. Primeiro, a sua reserva de emergência, que quando você atingir 4 meses dos seus gastos mensais, ela vai começar a se tornar uma reserva de oportunidade. Segundo, para o médio prazo, a gente entender quais rendas fixas que a gente pode investir e atender esse período que vai durar entre 3 ou 5 anos, de acordo com nossos objetivos para aquele dinheiro. E para o longo prazo, a gente vai separar em 3 pilares. Primeiro, a aposentadoria. Onde que a gente pode investir para atender com qualidade uma aposentadoria privada lá na frente? E os outros 2 são aqueles que, até 2018, eu gosto de dizer que o cidadão comum não tinha acesso nenhum, que são os fundos imobiliários e as ações. Esses são os 5 pilares que a sua carteira de investimentos, assim como a minha, devem atender para que ela possa se formar e te trazer bons retornos lá na frente. E para te ajudar nessa caminhada, eu quero falar das 2 corretoras que vão fazer esse papel muito bem. A gente tem no mercado diversas opções, mas eu quero falar aqui para você 2 que fazem essa função de uma maneira muito eficiente. A primeira, que na verdade não é só uma corretora, é também um banco digital, antes de mais nada. E por que é importante o banco nessa caminhada? Quando você for abrir a conta numa corretora especificamente, ela vai pedir para você a conta bancária de algum banco que você seja aí cliente. Então é importante que o primeiro seja um banco até que você chegue na corretora. E veja você, eu vou falar aqui do Banco Inter. Banco Inter que vai atender algumas etapas importantes. Além disso, quando eu falar para você tanto do Banco Inter quanto a nossa corretora, que vai ser a XP, que eu vou usar aqui como exemplo, eles têm uma função básica, que é não te cobrar qualquer tarifa. Então, o seu primeiro objetivo está bem cumprido, que é se livrar daquelas tarifas que você se acostumou ao longo da história e chegar num ambiente gratuito em que a gente vai poder transformar ali os nossos investimentos. Então, no primeiro pilar que eu falei para você, tem a ver com reserva de emergência. Onde que eu posso colocar? A gente vai olhar para o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Aliás, liquidez diária é o que deve ter, em especial na sua reserva de emergência, beleza? Para você tirar ali da aplicação e colocar direto na sua conta. Então, essa é a primeira opção que rentabiliza um pouquinho ali melhor que a poupança. E segunda e terceira opções, eu vou caminhar um pouquinho para a XP. Na XP eu posso encontrar a segunda opção, que é o Tesouro Selic, e a terceira opção, que são os fundos de investimentos, que possuem também uma liquidez diária ou uma liquidez de D+1, ou seja, o dinheiro está na sua conta no dia seguinte, mais ou menos como vai acontecer aí com o Tesouro Selic. Então a gente tem essas 3 opções em que eu consigo acessar tanto pelo Banco Inter quanto pela XP. Tesouro Selic eu não encontro no Banco Inter. Então, primeiro pilar cumprido. Segundo, eu vou olhar aí para o médio prazo. Estamos falando de títulos de renda fixa com duração aí de 3, 5, 6 anos, em que eu vou encontrar ambos aí tanto no Banco Inter quanto na XP. E lembrando que quando eu olho também para o Tesouro Direto, falando de médio prazo, a gente tem alguns
aí para um período de 5, 6 anos, você tem na XP as opções do Tesouro Direto de médio prazo, o que você não tem no Banco Inter. Então estão aí as duas que se complementam mais uma vez muito bem. Sem falar dos títulos aí de renda fixa que você pode acessar na própria XP. Caminhando um pouquinho para o longo prazo, a gente já vai olhar como oportunidade de aposentadoria. Eu gosto muito de pensar no Tesouro Direto de longo prazo, a gente está falando de 25, de 35 anos para frente. Então você tem só esse Tesouro Direto na XP, ok? Na XP você consegue acessar os títulos do Tesouro Direto e, além disso, a XP faz um ótimo trabalho para a previdência privada. Então você tem diversos títulos específicos para a previdência privada. Então esse olhar você vai ter somente na XP. E agora, caminhando um pouquinho para o longo prazo ainda, a gente começa a olhar para fundos imobiliários e para ações. Fundos imobiliários, em ambas, você vai ter uma corretagem gratuita, mas a minha opção nesse caso vai ser a XP, porque o site, as orientações que eu tenho são mais completas na XP. Não que eu não possa usar o Banco Inter, mas comparando as duas, já vou ter a conta aberta, eu vou me encaminhar para a XP. E ao falar de ações, a gente tem agora a escolha pelo Banco Inter. Por quê? Porque o nosso objetivo é poupar aquela grana que a gente pagava de taxas. E não me interessa pagar taxas nesse momento. Então eu vou olhar para o Banco Inter, que tem um home broker, ou seja, o ambiente em que você negocia ali tanto as ações quanto fundos imobiliários, totalmente gratuito. Então você vai operar ali sozinho, tá? Vai negociar sozinho, e para comprar ou vender você não vai ser cobrado em nenhum momento. Já na XP, no momento atual desse vídeo, você tem uma cobrança de R$ 18,90 por corretagem. Ou seja, cada vez que você deseja comprar ou vender uma ação, você vai pagar R$ 18,90. Então é interessante, a não ser que você vá aplicar 6 dígitos ou mais, né? A gente vai aplicar R$ 100 mil ou mais, aí beleza, R$ 18,90 é irrelevante. Mas pensando em você que quer começar, quer melhorar seus investimentos, a gente tem ali um custo eliminado e aí eu vou direcionar para o Banco Inter. Então esses são os nossos 5 pilares ao investir. Lembrando, o que a gente falou no início do vídeo sobre racionalidade tem a ver com você dividir percentualmente os seus objetivos e, claro, a aposentadoria privada tem a ver com a idade que você, ao assistir esse vídeo, vai pensar ainda se é necessário ou não fazer essa aposentadoria privada. E aí você pega esse percentual que iria e conduz para fundos imobiliários, para ações, para um complemento aí melhor ainda da sua carteira. E o 6º pilar, se a gente fosse falar, seria caminhar um pouquinho com a sua carteira para o exterior. Mas esse é assunto do vídeo que você está vendo aqui em cima e pode assistir como investir no exterior e abrir conta na 3ª corretora que eu poderia te dizer, que é a Avenue, uma corretora americana e brasileira em que você vai ter um baita acesso e informações em português. Esse foi o nosso conteúdo falando para você como montar uma carteira, onde olhar enquanto corretoras que vão te atender muito bem e não te cobrar nada por isso, de acordo com cada um dos pilares envolvidos. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo.